dia a todos. Estamos aqui falando diretamente da Associação de Redes Comunitárias de Saúde e hoje vamos entrevistar o candidato Fábio Aragão. Fábio, você a partir de agora tem 5 minutos para fazer sua apresentação. Obrigado a todos os agentes comunitários de saúde, agentes de endemias. É com muita satisfação que a gente está aqui hoje para conversar com vocês. Eu sou Fábio Queiroz Aragão, tenho 41 anos, sou administrador de empresas formado pela Universidade Estadual da Paraíba, sou casado com a Jéssica, sou pai do Davi e do Daniel de 7 e 4 anos, tenho minha empresa aqui em Santa Cruz já há 13 anos, mas desde os meus 12, 13 anos já trabalho com confecção, trabalho com indústria e vivo o dia a dia a maioria dos santacruzenses, né? Estamos empenhados aí nessa campanha, temos feito uma campanha propositiva, mostrando aos santacruzenses a nossa ideia de governar, baseado praticamente em 3 pilares, né? Principalmente na honestidade. Nós entendemos que só através da honestidade nós podemos gerar os recursos necessários para que nós possamos realmente investir em Santa Cruz do Capibaribe, né? Nós temos que enxugar a máquina pública, nós temos que reduzir os gastos desnecessários, né? Nós estamos chegando com uma campanha muito transparente, muito limpa, sem compromisso nenhum. Nós sabemos da grande responsabilidade que nós temos de gerir essa cidade, né? E estamos fazendo isso de cabeça erguida e temos certeza que só através da honestidade é que nós teremos condições de fazer muitos investimentos que Santa Cruz está precisando, em todas as áreas, na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura, na área da segurança, em todas as áreas de Santa Cruz. Santa Cruz está bastante atrasado, nós temos que colocar em dia vários aspectos da administração pública e nós temos essa consciência que precisamos fazer uma gestão transparente. Esse é o segundo pilar, a transparência. Nós queremos colocar ao alcance de toda a população, dos servidores, né, da população de um modo geral, porque eles realmente são os patrões dos servidores e do grande servidor, que é o gestor do município, é o prefeito, ele é o gestor. Eu digo sempre que a nossa sociedade às vezes inverte, coloca o prefeito num patamar acima, mas quando na verdade o prefeito é o grande servidor da sociedade, ele está no patamar de baixo. E a população é que realmente são os patrões, e eles precisam ter consciência e saber em onde está sendo gasto o dinheiro público. E nós temos um projeto chamado Transparência Total, que nós vamos disponibilizar de uma forma muito limpa e online as contas da prefeitura, as licitações, para que as pessoas tenham acesso a essas contas e para que a população seja fiscal do poder público. E o outro pilar, que é da nossa gestão, é o pilar da boa gestão. Não adianta ter honestidade, ter transparência, ter dinheiro em caixa, mas se a gente não sabe em que gastar. Nós precisamos valorizar os servidores, nós precisamos dar condições para que os servidores façam um bom trabalho, nós precisamos ter os suprimentos necessários e nós precisamos de ideias inovadoras, né? Humanizar os atendimentos, nós precisamos ter ideias que gastem pouco, mas que sejam muito úteis. Nós temos muitos projetos que são inovadores, nós queremos fazer uma gestão muito futurista. Santa Cruz tem um potencial econômico enorme, Santa Cruz é uma cidade que está pronta para dar um grande salto, mas precisa de uma gestão inovadora, uma gestão pautada na honestidade, na transparência e que também tenha boas ideias. Nós precisamos de pessoas que pensem no futuro, que pensem que Santa Cruz, pensem no Santa Cruz para deixar para os nossos netos. Então nós precisamos dessa gestão inovadora e é pautado nesses 3 pilares que nós queremos apresentar o nosso projeto e estamos aqui hoje com os servidores com muita alegria e com muita tranquilidade. Dando início às perguntas, qual a sua visão geral em relação às ACS, como parte importante da atenção básica, atuando na prevenção e promoção da saúde em nosso município? Olha, eu acho fundamental a participação dos ACS. A saúde do município de Santa Cruz está padecendo muito, está sofrendo muito nesses últimos anos. A gente tem visto, ouvido relatos
de pessoas, tenho convivido com os santacruzenses e eles têm relatado muito sofrimento com a questão da saúde pública. E eu sei da importância que os ACS têm na prevenção das doenças, no controle dessas doenças, fazendo um atendimento domiciliar nos bairros, né, com a população em geral. Então, assim, quando a gente investe em prevenção, a gente está evitando um gasto maior. Então, se você investe nos ACS, você está, na verdade, você está economizando dinheiro, porque você está investindo na prevenção de doenças, na prevenção do controle de pragas, tem um monte de coisa que você pode evitar. Se você investir na prevenção, você até vai economizar recursos públicos. Então é uma classe que tem que ser muito valorizada. Nós temos que abrir o diálogo com essa classe, nós temos que escutar, ouvir as demandas, porque se a gente não tiver, não só com essa classe, mas com todas, mas aqui a gente está falando para os ACS, então a gente tem que ouvir vocês e saber as demandas dos bairros, porque a população de Santa Cruz, ela clama por ser ouvida, né? Cada bairro tem uma necessidade específica. A gente sabe que tem muitas dificuldades com a questão da saúde pública, na questão do saneamento básico, que está muito deficitário, né? E nós precisamos ouvir a categoria, sentar com eles e dar condições para que eles realizem um grande trabalho de prevenção na nossa cidade, que é muito importante. O que você imagina quando falamos em valorização da categoria? Entendi? Sim. O que você imagina quando falamos em valorização da categoria dos ACS? A valorização da categoria é justamente você oferecer as condições necessárias para que os ACS façam o seu trabalho da melhor maneira possível. Um profissional que ele não é valorizado, um profissional que ele não é ouvido, um profissional que não tem condições de trabalho, ele não vai realizar o trabalho adequado e não vai devolver para a cidade o que a gente precisa. Então, quando a gente fala de valorização, a gente vê a questão de muitos benefícios, que muitas leis que são feitas para os ACS que não estão sendo cumpridas, né? Nós queremos realmente conversar com a categoria e observar padrões, né? Nós temos outras cidades que estão sendo referência na valorização desses profissionais. E quando eu falo dos ACS, eu falo de todos os servidores da prefeitura. Eu tenho ouvido não só os ACS, mas tenho ouvido outras categorias, e a reclamação é geral, né, dessa valorização, de que a gente possa oferecer as condições de trabalho e possa realmente, né, haver as gratificações, as remunerações necessárias, claro, dentro de uma responsabilidade financeira, dentro de uma responsabilidade fiscal, tudo conforme a lei, mas nós queremos fazer aquilo ali que seja necessário para que haja um bom trânsito e para que o profissional ele possa trabalhar de uma maneira adequada, né? Por isso nós precisamos conversar e por isso também nós precisamos ter um enxugamento da máquina. A prefeitura ela precisa estar capitalizada, precisa ter condições financeiras para que faça esse investimento, senão a gente não consegue de maneira alguma ter esses investimentos nas categorias e na saúde básica. O trabalho do ACS começa na unidade de saúde. Hoje temos vários prédios alugados e quase sempre sem estrutura para funcionar um PSF. Como também uma defasagem em equipamentos básicos, porém necessários para o funcionamento em algumas unidades. Qual o seu pensamento em relação a esse problema corriqueiro em nosso município? Certo. Veja só, o problema dos aluguéis é um problema já recorrente aqui em Santa Cruz, né? A gente tem muitos prédios alugados, certo? E o pior, às vezes esses aluguéis são exorbitantes. Então, de primeira mão, nós temos que fazer uma renegociação urgente com todos esses prédios. Ver a necessidade realmente, se nós temos condições de acabar com esses aluguéis, porque a realidade é só uma. Às vezes você não vai ter no primeiro momento condições de acabar com todos os aluguéis, né? Você tem que ver se a prefeitura tem condições de ter um terreno próprio, de fazer esse prédio em pouco tempo. Mas há uma necessidade urgente de uma renegociação, porque muitas vezes, infelizmente, o que acontece é que há apadrinhados políticos e aí essas negociações elas ficam com preços que a gente fica sem saber por que os valores são tão absurdos. Então,
Então nós precisamos haver uma renegociação, é preciso chegar de uma forma, como eu falei, sem amarras, transparente, limpa, para que a gente possa brigar por esses valores, para que eles sejam justos, né? E para que a gente possa economizar. A gente tem que economizar em tudo. Porém, a gente só não pode economizar no que é de benefício para a população. A gente não pode economizar em medicamento, né? A gente não pode economizar no benefício dos servidores, a gente não pode economizar em equipamentos, né? Então a gente tem que ver quais são as necessidades dos postos de saúde. Eu tenho visto muitos relatos de postos de saúde que estão faltando medicação, que estão faltando coisas básicas, né? Para fazer um curativo, né? Uma gase, um esparadrapo. Eu já vi relato de posto que faltou dipirona, né? Então isso não pode acontecer de maneira alguma, né? Como eu falei, a prevenção e os cuidados básicos, né? Ali o primeiro cuidado, o cuidado inicial da saúde, ela evita que a doença se agrave, ela evita um custo maior. Então quando você investe nos ACS, quando você investe nos postos de saúde, você equipa direito, você coloca medicação, você está investindo e economizando recursos. Então nós vamos fazer de tudo para economizar os recursos, mas para que esses recursos sejam economizados e reinvestidos na população, através desses equipamentos, de prédios onde as pessoas possam entrar e ter uma estrutura muito boa de atendimento, limpos, organizados, né? A gente vê os prédios sucateados na questão da saúde, mas se você for para a questão das escolas públicas também, a gente vai ver o caos que estão essas escolas públicas. Então nós precisamos melhorar essa infraestrutura de modo geral. Agora voltado, candidato, para matéria de trabalho para o ACS. Durante muito tempo, a categoria vem lutando para conseguir materiais para execução do nosso trabalho, onde quase sempre se prolonga o período de aquisição e reposição desses materiais essenciais do nosso trabalho, tais como balança, fardamento, tablets, esse que até agora chegou uma parte, porém alugados, entre outros. Qual a proposta do candidato para com essas demandas? Olha, isso aí é um compromisso nosso de a gente comprar esses materiais, né? Isso aí, como a gente falou no começo, sem esses materiais o profissional ele não consegue desenvolver um bom trabalho. A gente vai cobrar sim um bom trabalho de todos os servidores da prefeitura, mas nós precisamos primeiro oferecer as condições para que o profissional possa fazer esse trabalho. Então é um compromisso nosso oferecer todos os materiais necessários e equipamentos para que os ACS façam o seu trabalho de uma maneira efetiva e eficaz. Esse é um compromisso nosso, balança e principalmente, eu acho que nós temos que pensar, e fazer realmente que o profissional da prefeitura, o servidor público, ele tenha uma condição tecnológica de trabalhar. Nós temos um projeto de colocar um aplicativo para que a gente possa zerar as filas no atendimento de saúde. E por que também a gente não colocar aplicativos, tablets, para que o profissional, os ACS, possa fazer o seu trabalho de uma maneira rápida, de uma maneira eficaz. Hoje em dia nós trabalhamos com tecnologia, é tudo rápido. Quando a gente investe em tecnologia, a gente está ganhando tempo. A gente está tendo um banco de dados eficaz ali, que a gente lança os dados e a gente já tem acesso imediatamente. Então, acho que essa modernidade, ela não pode ser deixada para trás. A gente tem que investir sim nesses equipamentos para que a gente possa otimizar o tempo e para que nós possamos ter um trabalho mais eficaz. E aí sim, nós podemos ter uma cobrança mais efetiva nos resultados desse trabalho, mas eu sei que a equipe é muito boa, é capacitada e nós vamos ter ótimos resultados em breve. Partindo agora para a parte do Santa Cruz Prévio, né? O candidato vê uma possível reformulação na lei Santa Cruz Prévio. Hoje é um dizer para os servidores que o diretor da entidade é eleito através de voto entre os próprios servidores. O que você acha desse ponto? Eu não vejo problema nenhum nisso, do Santa Cruz Prévio ser gerido por uma votação. Acho uma ideia válida, certo? Não teria problema de talvez a gente conversar. Eu acho que tudo tem que ser conversado, talvez uma lista tríplice, para que a gente possa depois fazer a escolha. Os servidores escolhem 3 candidatos e o gestor do município faz a escolha de um dos 3 indicados pelos servidores. Não vejo problema nenhum nisso, acho que é uma ótima ideia, né? E que nós possamos fazer com que o gestor do município, a nossa gestão e os servidores públicos ele trabalhem em conjunto.
Até porque eu vejo que o Santa Cruz Prev, ele é um benefício, ele é um direito do servidor público, e não tem para que o gestor estar se metendo muito nisso. Eu acho que isso é uma questão mais do servidor, para que seja gerido de uma maneira transparente, e para o gestor ele não pode nem pensar nesse repasse do Santa Cruz Prev como uma coisa que ele possa mexer nisso aí. É uma obrigação, é um dever, é um direito. Isso aí é reservado para o servidor público. Eu acho que assim, a grande questão do Santa Cruz Prev é que alguns gestores acham-se no direito de fazer disso um meio de pegar esse dinheiro para aplicar em outras coisas. Eu acho que isso é um direito do servidor, e direito é direito e não se mexe em direito. Então não vejo problema nenhum de ser indicado pelos servidores através de uma lista tríplice, e que o gestor possa escolher ali, dentre esses três, a pessoa indicada para gerir o Santa Cruz Prev. Hoje os servidores perceberam que com uma gestão que usa a Previdência como banco e com seguintes atrasos no repasse da parte patronal, pode levar a Previdência a uma decadência. Na lei atual, é previsto que esses atrasos sejam descontados direto no FPM. Deveria ser um dever da atual diretora informar essas inadimplências para que seja executado. O candidato dará autonomia ao diretor para cumprir a atual lei? Com certeza, mas eu digo a você, nem vai ser preciso, porque nós vamos fazer o repasse do Santa Cruz Prev pontualmente, em dia, e sem mexer nesse dinheiro. Eu não conto com esse dinheiro na minha gestão. Esse é um direito do servidor, isso é uma obrigação, e é como eu falei antes, isso aí não tá na minha pauta. Eu acho que usar esse dinheiro para outros fins é crime e é contra a lei, e nós queremos fazer uma gestão dentro da lei, e essa questão do Santa Cruz Prev, para mim, é um absurdo esse atraso. Nós estávamos aí desde março atrasados com o Santa Cruz Prev, essa gestão que aí está, né? Então parece que agora fizeram alguns ajustes, mas ainda está, se não me engano, 2,5 milhões ainda atrasado. Então é uma coisa absurda. Isso não se mexe, isso é direito do servidor, e direito a gente não deve mexer, a gente não deve brincar com direito, né? Eu acho que o que é lei, nós vamos cumprir a lei, e pode ter certeza, nós daremos autonomia à pessoa destinada a guiar o Santa Cruz Prev para fazer esse desconto no FPM, mas diga a você, não será preciso, porque nós faremos um repasse em dia e sem atraso. Voltando à parte dos prédios alugados, qual a possibilidade da construção de um prédio próprio para a entidade, tendo em vista uma situação econômica saudável hoje no Santa Cruz Prev, garantindo assim uma economia? Veja, nós temos que sentar e conversar com a categoria. Existem várias categorias com demandas específicas, né? Nós temos que ver a realidade financeira do município e se há viabilidade financeira para isso, certo? Aqui é específico do Santa Cruz Prev, tem uma saúde financeira. Mas aí, justamente, nós temos que conversar com a categoria e ver realmente o anseio da categoria para que seja construído isso, haja visto que o valor do Santa Cruz Prev pertence aos servidores. Então nós temos que conversar, né, se é realmente um desejo da maioria, se é um desejo da categoria, e se for, a gente não tem problema nenhum em realizar, dependendo da viabilidade financeira. Isso aí não tem. Nós seremos uma gestão democrática e que vai ouvir as pessoas, ouvir os anseios dos servidores. A gente não tem problema nenhum, desde que seja com muita responsabilidade, né? Eu estou sendo muito claro em afirmar essa questão, porque a gente não pode fazer promessas nem se comprometer com aquilo que a gente não pode cumprir, né? Nós temos que ser claros e muito transparentes com essa questão. Então nós estamos sendo muito sinceros aqui. Se for um desejo da categoria, se houver a viabilidade financeira e se for para o bem comum, por que não fazer? Faremos sim. Agora, dentro dessas realidades. Hoje uma das maiores reclamações dos servidores é a falta de transparência e burocracia para se obter informações de interesse do servidor. O que fazer para resolver esse problema? Nós temos um projeto chamado Transparência Total. Nós queremos colocar plataformas digitais para que tanto o servidor como a população tenham acesso a todas as contas da prefeitura. Nossa gestão é uma gestão que vai combater a corrupção em todos os níveis. Então nós queremos que toda a população seja fiscal e os servidores sejam fiscais da nossa gestão, para que nós possamos otimizar e economizar os recursos. Então isso para a gente é a prioridade
é uma coisa que nós estamos nos comprometendo de fazer desde o começo da gestão, para que as pessoas possam realmente ter acesso a tudo que está sendo gasto, a tudo que está sendo investido, aonde o dinheiro está indo, para onde está sendo as licitações, quem participa das licitações, por quanto foi gasto em cada obra da prefeitura. Nós queremos ter um aplicativo claro para que as pessoas acompanhem online tudo que está acontecendo. Então esse é um compromisso nosso de fazer essa transparência para que não só os servidores, mas como toda a população seja fiscal dessa gestão que vai revolucionar Santa Cruz, eu tenho certeza. No Santa Cruz temos dois conselhos na entidade, um deliberativo e outro fiscal. Temos relatos que nenhum funciona como deveria, muitas vezes por falta de autonomia por parte dos gestores, que indicam representantes para defender seus interesses. Muitas vezes não há nem reuniões, e quando se tem, são apenas quando é de interesse da gestão para recolher assinaturas e aprovar contas. Como dar autonomia a esses conselhos? Olha, o que tem que acabar em Santa Cruz do Capibaribe é essa política antiga que vem do tempo dos coronéis, de você achar que os servidores da prefeitura são servidores de um grupo político ou de uma gestão. Nós temos que entender que os servidores da prefeitura são servidores da população, assim como o prefeito é o maior servidor da população. Então, quando nós chegarmos à prefeitura, quando a nossa gestão começar a partir de 2021, acabou-se as cores políticas, né? Nós não vamos gerir a cidade para um grupo político ou para alguma denominação. Nós vamos gerir a cidade para todos os santacruzenses, independente de quem votou em lado A, lado B, lado C. Nós queremos gerir a cidade para os santacruzenses e para os servidores que são moradores aqui de Santa Cruz também. Então, nada mais justo do que os servidores indicarem, como a gente falou, através de uma lista tríplice, de fazer os conselhos e deliberarem o conselho fiscal, o outro conselho também, para que haja liberdade, para que eles possam conversar livremente, sem que haja a politicagem que atrapalha tanto as gestões municipais. Eu digo sempre o seguinte: há uma boa política e uma má política. A má política é quando você quer se perpetuar no poder, é quando você faz obras eleitoreiras, é quando você chega numa véspera de eleição e começa a quebrar a cidade em alguns pontos específicos para que a população pense que você está trabalhando, é quando você sai prometendo emprego, sai prometendo secretaria, é porque são pessoas que querem se perpetuar no poder e fazem do poder um meio de vida. A boa política é quando você faz uma gestão voltada para as pessoas. O seu interesse é se doar como gestor para ajudar as pessoas. Eu estou nessa empreitada política, eu não estou com interesse nenhum pessoal. O meu interesse é realmente ajudar as pessoas. Eu me coloquei, eu tenho empatia pelas pessoas, eu sou cristão, né? E eu não poderia de maneira nenhuma ver a minha cidade, que eu amo, que eu fui criado, numa situação que ela estava e não fazer nada por isso. Então eu estou me colocando à disposição porque eu quero ajudar, porque eu amo meu próximo e porque eu quero que o Santa Cruzense tenha uma cidade mais digna, uma cidade boa de se viver, uma cidade que nós possamos dizer assim: eu me orgulho de morar em Santa Cruz do Capibaribe. Então é por isso que nós estamos nessa empreitada política. Eu estou encarando isso como uma missão para que nós possamos ajudar a população. Então, dentro dessa missão, não cabe a gente ficar tolhendo as pessoas por conta de questões políticas, querendo fazer projetos pessoais dentro da gestão pública. Saindo um pouco do Santa Cruz Prévios, vamos entrar agora para algumas partes de leis, né, de interesse da nossa categoria. O incentivo adicional anual é um recurso enviado aos municípios através do Ministério da Saúde, no valor de um PIS salarial por agente comunitário. Um valor em vários municípios do Brasil, e principalmente em nossa região, através de lei municipal proposta pelo Executivo, esses recursos são repassados aos ACS de forma de gratificação. Em nosso município, a gestão paga o 13º dos agentes com esse recurso, atitude que não é correta, já que o recurso é para o incentivo adicional. Como o próprio nome já diz, né? O candidato se compromete a enviar tal lei ao Legislativo, realizando assim um sonho de justiça da categoria? Olha, tudo que for lei e tudo que for justo, como você falou, se é contra a lei, a gente é contra também. Se é lei federal, nós iremos executar a lei. Então, se é um recurso adicional, se é um direito da categoria, nós iremos realizar o direito da categoria, não há sombra de dúvidas disso.
né? Nós queremos fazer o que é justo, o que é correto, dentro da lei e dentro da maior lisura e transparência possível. Então, se é lei, nós iremos conversar com a categoria, iremos ver a realidade financeira do município e iremos praticar a lei. Se vem um recurso, por que não executá-lo, né? Não há justificativa para que isso não seja feito. Temos uma lei municipal aprovada em 2008 que nos garante uma gratificação de função no valor de R$ 87. Esse valor está estagnado desde o dia de sua criação, há 12 anos. O candidato se propõe a reajustar essa gratificação, que é um direito conquistado por ele. A gente observou que a lei foi modificada, né? Então nós temos que rever a lei, né? Ver o que aconteceu para que essa lei fosse modificada dessa maneira e realizar as gratificações da maneira correta. Veja só, eu acredito muito no sistema baseado no sistema de gestão baseado em meritocracia e bonificações, né? Nós temos que bonificar as pessoas que realizam um trabalho acima da média. Então nós temos que criar gratificações que realmente possam gratificar, como o nome já está dizendo, que é uma bonificação extra para aqueles profissionais que se empenham mais, né, para aqueles profissionais que realmente fazem um trabalho diferenciado, né, para que haja realmente um esforço maior, para que nós possamos ter um trabalho mais eficaz e, paralelo a isso, que a pessoa seja gratificada dessa maneira. Então nós podemos estudar uma bonificação, uma gratificação baseada no mérito, baseada no rendimento das pessoas. Isso aí nós podemos sentar com a categoria e rever essa questão da lei para essa questão da gratificação. Nossa intenção é realmente fazer uma gestão baseada no mérito e na bonificação por desempenho. Isso aí é uma coisa que nós queremos fazer com a maior tranquilidade do mundo, que dá muito resultado, é bom para quem trabalha e é bom para o município também. Em muitos municípios já existe um plano de cargos e carreiras para essa categoria, coisa que nosso município ainda não passou de um sonho para a classe. O candidato pode dar a palavra que irá implantar tal plano em nosso município? Eu posso dar a minha palavra que nós vamos sentar e conversar. E se for um benefício para a categoria que estiver dentro do orçamento do município, nós possamos implantar, nós faremos com a maior tranquilidade do mundo. Existe já um plano de cargos e carreiras que é muito, até exemplar, né, dos professores. Os professores elogiam bastante esse plano de cargos e carreiras e é um pleito de várias categorias esse plano em outros setores da saúde e de outros setores da prefeitura. Então nós vamos sentar com a categoria, analisar se já existe um projeto, se já existe uma proposta da categoria, nós podemos sentar e conversar, e dentro da viabilidade do município pode ter certeza que nós iremos implantar se for viável, e nós teremos um tempo aí de gestão para que a gente possamos conversar e realizar dentro do mais breve possível da nossa gestão. Nós iremos sentar com a categoria, explanar a realidade financeira do município, ver o que nós podemos realizar de imediato e o que nós podemos planejar para os próximos anos de gestão. Mas pode ter certeza que nós teremos uma gestão aberta e transparente e muito acessível aos servidores da prefeitura e aos ACS. Ok, as perguntas foram esgotadas, agora você tem 3 minutos para as suas considerações finais. Olha, eu agradeço muito a todos os ACS por essa oportunidade da gente estar aqui conversando. Eu tenho certeza que essa é a primeira de várias conversas que nós teremos, porque realmente nós queremos fazer uma gestão transformadora aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Nós queremos fazer uma gestão pautada na transparência, na honestidade e na boa gestão. É com boas ideias, é com boas conversas, é ouvindo a população, é ouvindo os servidores, é valorizando os servidores que nós vamos transformar Santa Cruz do Capibaribe, oferecendo condições de trabalho, oferecendo estrutura necessária para que a população seja o grande beneficiado nisso tudo, para que eles tenham saúde básica, que isso é um princípio
A gente não pode negar essa população. Nós temos que ter uma saúde básica, nós temos que ter uma educação de qualidade. Nossos alunos, nossos filhos, eles precisam de uma estrutura boa para que eles possam estudar. As pessoas, os agentes de saúde, eles precisam ter condições de trabalho e precisam ser valorizados. E tudo isso nós vamos fazer. Uma gestão que vai olhar para as pessoas. Nós vamos cuidar das pessoas com muito amor ao próximo, com muita empatia, se colocando no lugar, principalmente dos mais necessitados. É com essa intenção, é com essa boa intenção no coração que nós queremos fazer uma gestão revolucionária e nós vamos trabalhar desde o primeiro dia de 2021 para que nós possamos ter essa gestão que vai mudar os rumos de Santa Cruz. Nós não vamos esperar para a véspera da eleição para trabalhar, vai ser uma gestão que vai dar suor e sangue por Santa Cruz do Capibaribe e tenho certeza, todos os ACS, que nós estaremos abertos para ouvir as demandas e para que vocês possam ser valorizados e incentivados a realizar um grande trabalho por Santa Cruz do Capibaribe.